E aí, meus queridos, tudo bem? Às vezes o videozinho ele demora para gravar logo no começo, né? Mas vamos lá. Vamos continuar com os nossos vídeos. Agora eu vou falar sobre constantes de predicado e fórmulas atômicas. Vou tentar ser o mais rápido e o mais sucinto possível. Sucinto. Mais rápido, mais breve, o mais compacto possível. Então, as letras do A ao T, isso nós estamos tratando de CQC, tá? A linguagem que nós estamos falando. Se você não lembra o que é CQC, volta lá para o primeiro vídeo, é rapidinho. Então eu tenho do A ao T, são as nossas constantes individuais, quando nós estamos falando sobre seres, estamos falando sobre pessoas ou algos que são fixos, e quando nós estamos usando o U até o Z, nós estamos tratando sobre variáveis individuais. Tá, e como que nós usamos esses benditos? Nós usamos eles com as constantes de predicado, que nada mais é que as letras maiúsculas do A até o T. Ah, mas eu não posso usar uma outra letra? Pode, né? Mas é como eu disse no vídeo anterior, você pode usar se você deixar bem explícito, mas ele deixa de ser o CQC, tá? Vamos lá. E como que eu uso esse bendito? Então, se eu colocar aqui, eu posso usar ele tanto com uma constante individual, ou eu posso usar ele como uma constante ou com uma variável individual. E quando eu falo sobre predicado, eu estou falando sobre quando eu estou tratando sobre um predicado unário que eu digo que ele está referenciando somente a uma única pessoa, ou uma única variável, neste caso, uma constante ou uma variável, ele se refere a propriedades daquela pessoa ou daquela variável. Como assim? Então, vamos colocar que, pelo menos no exemplo, P, vou pegar, apertei o botãozinho aqui, P de X, né? Então quer dizer que X é pai de família. Certo? Sendo que eu posso colocar qualquer coisa aqui nesse X, né? Ainda não estamos tratando sobre validade do que a gente está falando. Nós estamos simplesmente só mostrando. Por enquanto, só estou mostrando sobre as constantes, variáveis e afins. Só para mostrar a fórmula. Então, eu poderia trocar aqui esse P por um J, sendo o J o Jailson. Aí, Jailson é pai de família. Né? Eu poderia colocar o Zurubabel, eu poderia colocar, sei lá, um B, Bruno é pai de família. E assim por diante. Tá? Eu poderia usar também, por exemplo, poderia colocar o C de J. Sei lá. Jailson é corno. Lamento. No meu exemplo você é. Jailson é corno. Eu poderia colocar o C de X e ele representaria o quê? X é corno. Beleza? É isso que nós estamos tratando. Nós estamos tratando quando... Vou voltar à frase. Quando estamos tratando sobre constantes de predicados unários, com relacionamento unários, estamos representando uma única pessoa, estamos falando uma característica dela. Ok? Mas só existe os unários? Não. Quando é unário, estamos falando sobre propriedades. Quando estamos falando sobre mais de um, estamos falando sobre relações entre indivíduos. Então, eu poderia colocar um M, X, Y, que representa o que? X é mais macho que Y. É uma relação entre eles. Né? O que seria o mais macho, o que seria o menos macho, não interessa por enquanto. Só que eu estou mostrando que existe, que eu posso criar este tipo de relação. Então eu poderia colocar aqui M, J e K. Então, sendo J, o Jajá, e sendo K, né? Eu vou usar o K aqui, eu vou usar o K aqui como uma constante, tá? Que é para ficar mais bonitinho. Então, o K ele vai ser o Cauã. Beleza? Estou usando ele aqui, por exemplo. Então, nesta ordem ficaria Jajá,
é mais macho que Cauã. Veja que, neste exemplo aqui que eu estou dando, a ordem importa. Então, se eu colocar M, K e J, eu vou estar falando que o Cauã é mais macho que o Jailson. Tem essa relação, maior, menor. A é mais alto que B. Só que, dependendo de como eu atribuo o valor, ele vai ser diferente, ele vai ser avaliado diferente na fórmula. Mas pode ter ternárias? Tem, eu posso ter, sei lá, tipo B, X, Y e Z, por exemplo. Que eu posso falar que X bateu em Y e fez Z chorar. Beleza? Eu posso ter este tipo de relacionamento, né? Então, assim por diante. Eu poderia colocar, sei lá, B, X e Y e falar que X bateu em Y e Y chorou. Ok? Mas isso também não poderia colocar sobre uma propriedade do Y, né? Ele está chorando, não. Ele está chorando de acordo com o relacionamento que está acontecendo na frase, tá? Então veja que aqui eu trato de duas coisas e vai ter X, felala, Y e Y de novo aqui na frente, ok? Então existe também predicados sem nenhuma constante, sem nenhuma variável? Sim. Eu poderia colocar, por exemplo, um C e está falando que está chovendo. Não tem relação entre ninguém. Não é uma propriedade de alguém ou de algo. Eu não vou estar falando C de X e falar que X está chovendo. Né? Não é isso. É só algo que está acontecendo. É uma afirmação que eu estou dando. Tá? Então, este bendito aqui, ele também funciona, ok, na lógica de predicados, mas você vai ver muito mais dele em lógica proposicional, ok? Espero que vocês tenham entendido. Sim, é bastante coisa, mas só para dar um pequeno resuminho. As letras maiúsculas são constantes de predicados. E temos um detalhe. A partir do momento, antes de eu terminar, estava até esquecendo. A partir do momento que eu tenho uma constante de predicado aqui na frente, né? Imagine que eu só tenho isso. Eu tenho uma constante de predicado e eu tenho as constantes aqui, sejam constantes individuais, e eu tenho variáveis, ou variáveis, né? Neste caso poderia ser A e X, e assim por diante. Aqui eu tenho uma fórmula atômica. Então aqui eu tenho uma fórmula atômica. Por que atômica? Porque ela é indivisível. Não dá para eu dividir ela em alguma parte. Não dá para eu excluir P de A, por exemplo. O predicado é PA e não dá mais. Não tem mais nenhuma divisão. Não dá para eu separar esse bendito em partes. Seja ele um zeroário, que seria este daqui, ele não tem relação com ninguém. Seja ele unário, seja ele binário, lários. Entenderam? Então é isso aí. Só para fechar. Quando eu tenho um P aqui na frente, esse bendito, não só o P, letras maiúsculas, nós estamos tratando sobre constantes de predicados. As constantes de predicados podem ser tanto n-áreas, né? Então ela não tem relacionamento com ninguém. Ela não representa nada, ela não fala uma característica, nem uma propriedade de ninguém. Ou eu posso ter uma unária que vai representar as propriedades tanto das variáveis quanto das constantes. E eu posso ter as binárias, terciárias, blá blá blá, que são relacionamentos entre determinadas variáveis ou determinadas constantes. E quando eu tenho uma constante de predicado, e a partir do momento que eu tenho uma constante de predicado, seja ela com uma variável ou não, seja constante, variável, afins, eu tenho uma fórmula atômica. Por quê? Atômica porque ela não é divisível. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Sei que é muita coisa, mas mais para frente nos exercícios vamos mexer um pouquinho mais para ficar mais permissível que entre na nossa cabeça. Ok? Beijos no bumbum de vocês e até o próximo vídeo.